Você crê no que você acabou de cantar, meu irmão? Aleluia. Vamos cantar de novo? Aleluia. Cante prestando atenção no que você está cantando. Amém? Vamos fazer esse exercício? Aleluia. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Cante. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou parar, e o meu cálice você Aleluia. para viver a vida assim só pra você. Aleluia. A bondade e fidelidade dele nos alcança, irmão. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor nos alcança. Você crê nisso? Vou dizer mais uma vez. Com toda certeza, a bondade e fidelidade do Senhor nos alcança. Aleluia. Curva sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça de sermos teus filhos, Pai. Te louvamos, Pai, porque você nos escolheu, Pai, quando nós éramos teus inimigos, Pai. Obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, Senhor, será pregada sem reserva esta manhã. Eu te rendo graças pelo coração da tua igreja disponível, Pai, para colher com mansidão a tua palavra. Contamos com a tua unção, Pai. Contamos com a tua habilidade, com a tua capacidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus é bom. Você acredita que Deus é bom? Amém. E uma coisa boa sobre isso é que ele não pode mudar, ou seja, ele não pode deixar de ser bom. Amém? Nessa manhã, irmãos, eu quero trazer à memória de vocês aquilo que nos dá esperança. Amém? O Senhor me lembrou sobre o que somos nele. Você sabe o que você é em Cristo? Aleluia. Se você não sabe, hoje você vai descobrir. Amém? E o que nós somos em Cristo implica em algumas coisas. Amém? Porque somos filhos de Deus, nós temos algumas coisas em Cristo e nós podemos algumas coisas nele. Na realidade, tudo é vosso no Senhor. Amém? Só que nessa manhã, eu quero lembrar para você algo. Se a gente puder dar um nome a essa mensagem de hoje, eu chamaria de o seguinte: não ceda à tentação de duvidar de quem você é no Senhor. Amém? Sabe que quando nós não sabemos quem somos, nós somos levados pelo vento, nós somos levados pela tendência, nós somos levados pelo que as pessoas dizem, nós somos levados pelo parecer médico, nós somos levados pela crise, nós somos levados pela falta de emprego, mas nós somos filhos de Deus. E para os filhos de Deus, certamente, a bondade e a fidelidade dele nos alcança. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 6, a partir do 6. Efésios capítulo 2, verso 6. Eu estou lendo na versão NVT. Todos acharam? Amém? Pois ele quem? Jesus, né? Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça,
revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém, diga ninguém, venha se orgulhar. Aleluia. Irmãos, esse texto é poderoso. Sabe por quê? Porque não importa o que eu e você façamos, o Senhor não vai nos amar menos por isso. Mesmo sabendo que nós íamos errar, que nós pecaríamos em alguns momentos, o Senhor nos escolheu para sermos filhos. Nós não pegamos o Senhor de surpresa quando erramos. E quando nós não compreendemos, irmãos, quem somos no Senhor, nós paralisamos. Amém? Eu já tive experiências na minha vida de questionar quem eu sou no Senhor. Não porque o Senhor estava me questionando, mas porque eu mesmo não me achava digno. Mas não é pelo que eu faço, nem pelo que você faz. Amém? Não é por obras. Não é pelo que eu realizo. Não é pelo que aparece no Instagram. Amém? É porque Ele, em sua infinita bondade, irmãos, nos salvou pela graça. E por causa disso, Ele nos fez filhos. Você sabia que você é filho? Algumas pessoas já usaram esse termo mordomo de Deus. Quem já ouviu? Você já ouviu? Eu já ouvi muito. Você é mordomo de Deus. Você está cuidando das coisas do Senhor. Aleluia. Eu sou filho, irmãos. Amém? Você é filho? Um filho responsável também cuida das coisas do seu pai. Amém? O acesso do filho ao pai é diferente do acesso do mordomo ao chefe. Amém? Então eu quero lembrar para você essa manhã, meu irmão, que não importa o que aconteceu. Aleluia. Não importa o que o diabo disse. Nós precisamos assumir quem somos no Senhor. Um filho se comporta como filho. Amém? Em todo tempo, irmãos, o diabo vai nos sugestionar na nossa mente. Porque o que Jesus fez na cruz por nós, a condição que Ele nos colocou nele, o diabo não pode mudar isso. Amém? Ele não tem poder para desfazer o que Jesus fez por nós. A gente leu que nós estamos assentados com Ele. O diabo não tem poder para nos tirar de lá. Mas ele faz uma coisa. Ele questiona quem você é. Ele coloca em xeque quem você é. E nós temos a opção de refutar o que ele diz. Nós temos não só a opção, mas nós temos a obrigação de assumirmos quem somos no Senhor. Se você olhar para a Bíblia ela tem muitos exemplos de homens que se sentiram indignos em algum momento para fazer algo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. E sabe o que acontece? Essas pessoas paralisam. Elas param no caminho. E aquilo que Deus tem para mim e para você, sou eu e você que vamos fazer. Amém? Embora Deus não vá obrigar a gente a fazer, Deus não vai descer aqui na terra e vai aparecer para você, pegar você pela mão e a mim. Vamos fazer o que eu chamei você para fazer. Não. Ele nos diz quem somos nele, Ele nos dá ferramentas para sermos quem somos. E nós temos um papel a fazer. Precisamos assumir quem somos nele. Eu não posso fazer isso pela minha esposa. Amém? Embora sejamos um, enquanto cônjuge, mas eu não posso fazer aquilo que Deus confiou a ela para fazer. Amém? Você crê que Deus é um Deus proativo? Uma pessoa crê.
Você crê, irmão, que Deus é proativo? Que Deus não faz as coisas por fazer? Que Deus não está ocioso, querendo arrumar algo para se entreter? Tudo que Deus faz, irmãos, tem um propósito. Amém? Você sabia que o seu nascimento tem um propósito? A sua vida tem um propósito? O seu trabalho tem um propósito? Amém? Às vezes a gente pensa que o trabalho é o meio onde a gente adquire renda, e é. Mas quando nós saímos por essa porta e vamos viver a segunda-feira e o resto da semana, nós não tiramos a túnica de filho de Deus e colocamos a túnica de empresário ou de funcionário ou de profissional liberal. Quando saímos por essa porta, irmãos, continuamos sendo filhos de Deus, criados para um propósito. E onde quer que estejamos, o propósito pode ser ativado por nós. Amém? A sua fonte é o Senhor. A minha fonte é o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 4. Você sabia que Jesus foi questionado sobre quem ele era? Isso não é uma coisa que acontece só comigo e com você. Aleluia. Mateus capítulo 4, a partir do verso 3. Esse texto fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Versículo 3. O tentador veio e lhe disse, diabo, né? Se você é o Filho de Deus, percebe aqui? Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo, pela segunda vez, o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, pela terceira vez, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, eu lhe darei tudo isto, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus respondeu para ele, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. O que esse texto aqui, irmãos, nos sinaliza? Satanás, irmãos, ele não poupou nem o Filho de Deus. Amém? Você sabia que Jesus poderia ir pelo que o diabo falou e ceder à tentação? Você sabia disso? Porque senão não seria uma tentação. Amém? Muita gente pensa porque era Jesus, ele nunca iria cair. Mas deixa eu te dizer algo essa manhã. Ele escolheu não cair. Ele decidiu assumir quem ele era. Amém? Você percebe que o diabo usa a Bíblia? Você percebeu aqui? O diabo, nesse texto aqui, irmãos, ele cita 3 passagens da Bíblia reais. Ele não inventou um discurso naquele momento para pegar Jesus. Amém? Ele usou a palavra para pegar Jesus. Mas algo importante que eu e você precisamos saber. Nenhum texto da Bíblia contradiz outro texto. Amém? Nós precisamos entender o que o contexto daquele texto está dizendo. Amém? Então, quando o diabo veio para Jesus no deserto, e o texto termina em algumas versões, ele tem a expressão que o diabo saiu, foi embora até um outro momento oportuno. Algumas versões dizem assim. Isso significa o seguinte, irmãos, o diabo vai voltar para te questionar. O diabo vai voltar para te condenar. Amém? E nós precisamos saber quem somos no Senhor. O que podemos no Senhor
e o que temos no Senhor. Porque deixa eu te falar algo, irmãos. Aquilo que eu e você devemos fazer, Deus não vai fazer. O que, por exemplo? Se posicionar. Eu e você devemos fazer isso. Deixar o embaraço que está nos rodeando bem de perto. Quem faz isso somos nós. Escolher viver a palavra. Quem faz isso somos nós. Amém? Desenvolver a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Quem faz isso somos nós. Precisamos, irmãos, nessa manhã, assumir que, porque somos filhos de Deus, o maligno não nos toca. Amém? Mateus, no capítulo 26, versículo 41, é um texto muito conhecido nosso. E esse texto aqui, ele fala sobre o momento que Jesus foi orar. Isso precedia a crucificação, Jesus ser preso. Ou seja, Jesus estava extremamente angustiado. Amém? E ele chamou 3 dos discípulos para ficar com ele e orar. Mas eles não conseguiram permanecer firmes na oração. Amém? E Jesus, no versículo 41, diz o seguinte para eles, que serve para nós. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo aqui? Embora você tenha um novo espírito, irmão, que é forte no Senhor, você ainda habita num corpo mortal. Amém? Você ainda tem uma alma. E se essa alma não é renovada pela palavra de Deus, nós vamos ceder à tentação. E quando se fala de ceder à tentação, a gente pensa em pecado sexual, não é? A gente pensa em roubo, a gente pensa em um monte de coisa. Mas a gente nunca para pensar que a gente pode ser tentado a duvidar de quem somos. Aleluia. Nós temos, irmãos, uma missão para desempenhar enquanto filhos de Deus. Se você e eu não considerarmos isso, nós vamos viver a nossa vida como passageiro na nossa própria vida. Nós não vamos estar gerindo a nossa vida. Nós vamos estar sendo levados de um lado para outro, baseado em circunstâncias externas, como eu falei no início, né? Baseado em coisas que a família diz, que os parentes dizem. Eu já disse aqui na igreja, mas quando o Senhor nos deu uma direção para vir para cá, para Teresópolis, eu deveria ter gravado, mas eu não consegui. O que eu ouvi meus parentes, irmãos, sobre isso, o que você vai fazer em Teresópolis? Você sabia que em Teresópolis é uma cidade de idosos, onde a maioria das pessoas que estão lá fogem do Rio para lá porque já estão numa certa idade? Você sabia que em Teresópolis o mercado de trabalho é muito pequeno? Por que você vai jogar tudo que você tem aqui no Rio para o alto? E a gente estava numa situação muito instável no Rio. Parecia Satanás falando, não parecia? Mas as pessoas que falam isso, irmãos, não falam por mal, não. A Bíblia diz que um homem natural não discerne as coisas do Espírito. E pessoas naturais, quem são as pessoas naturais? São quem não recebeu Jesus? Tem muita gente que recebeu Jesus e é natural. Natural é quem não é guiado pelo Espírito. Amém? Tem muita gente na igreja que não é guiado pelo Espírito e, por consequência, se torna natural. Então, quando as pessoas falavam isso para mim, eu precisava ter certeza de quem eu era. Você lembra dos 12 espias que foram ver a terra? Lembra que 10 deles tiveram um discurso muito parecido com o que eu disse? Negativo. É uma cidade de gigantes.
Nós nos víamos como gafanhoto aos olhos deles. Eles se viam, eles não eram. Amém? E às vezes, irmãos, as circunstâncias chegam até nós. O dia mau chega até nós. As pressões chegam até nós. Porque, deixa eu dizer algo para você, elas vão chegar. Assim como o boleto da conta de luz chega todo mês, as pressões vão chegar, irmãos. A Bíblia diz, no mundo, dependendo do governo, vocês vão ter aflições. Dependendo do clima, vocês vão ter aflições. Não. No mundo, vocês vão ter aflições. Isso é uma promessa. Você sabia? Mas não termina aí. Ele continua dizendo assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, vocês também podem vencer. Sabe que a gente não deve ter fé para vencer o mundo? Porque a Bíblia diz que a fé é a própria vitória que vence o mundo. É por isso que a Bíblia fala assim, o meu justo vive da sua fé. Em outro texto a Bíblia fala assim, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então é importante demais, irmãos, a gente acreditar que fomos chamados pelo Senhor, que fomos salvos pela graça, que nos tornamos filhos dele e que temos autoridade, irmãos, no nome do Senhor. Amém? Quando Jesus estava no barco e houve aquela tempestade, um texto também bem conhecido, Jesus estava dormindo, não é? Você sabia que Jesus tinha certeza de quem ele era? Jesus tinha certeza e convicção do que ele veio fazer na terra. E ele, nessa convicção dele, ele sabia que ele não veio à terra para morrer num naufrágio. Ele sabia que ele vinha morrer morte de cruz. O que é um naufrágio? E quando os discípulos foram até ele, desesperados, eu imagino, e não julgo eles não, irmãos, porque de repente eu também faria a mesma coisa, e você também. Eles eram homens do mar, e eles sabiam quando a chapa estava quente, não sabia? Eles estavam em alto mar, e eles sabiam o perigo que estava ali. Mas isso era uma visão natural das coisas. E quando eles chamaram Jesus, Jesus resolveu o BO, não foi? Resolveu o problema, mas depois chamou eles. E a gente às vezes cria doutrina, compõe música, dizendo o seguinte, que se Jesus está no barco, tudo vai bem. Ô, glória! Se Jesus está no barco, o mar acalma, não é assim? Mas Jesus repreendeu eles, porque Jesus esperava o seguinte, o tempo que eu já tenho com vocês era para vocês fazerem o que eu fiz. Amém? Então, irmãos, precisamos assumir o nosso papel de igreja e de filho em detrimento da pressão. Porque, como eu disse, irmãos, ela vai vir. Ela vem. Amém? Só que a Bíblia nos garante o seguinte, o diabo vem contra nós por um caminho e foge por 7. Você crê nisso? A Bíblia diz o seguinte, resistir ao diabo e ele faz o quê? E ele fugirá de vós. Diogo, mas eu não estou aguentando, eu tenho que resistir até quando? Até ele fugir. Amém? A Bíblia nos garante, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe aquela expressão, pé na porta? Já ouviu essa expressão, pé na porta? É o que nós devemos fazer com as portas do inferno. Elas não devem prevalecer contra mim e nem contra você. Mas para isso nós precisamos, irmãos, saber quem somos. Nós precisamos saber o que temos no Senhor e o que podemos. Já foi dito aqui na igreja algumas vezes, a salvação, se ela fosse apenas nos livrar do inferno, seria maravilhoso. Amém?
Seria glorioso se a salvação nos libertasse apenas do inferno e nos levasse para estar com o Senhor. Mas ela não é só isso. A salvação em Cristo, ela compreende um pacote. Amém? É um pacote de salvação, é um pacote de cura, preservação no Senhor. Amém? Prosperidade. E nós... Falta uma, né? São 5. Mas eu quero focar com vocês aqui no seguinte. Essa salvação, irmãos, ela não pode ser negligenciada por nós. Amém? Eu no Rio trabalhava com software para gestão de empresas. E o que mais a gente se deparava, irmãos, eram empresas que usavam às vezes 20% do software. Ah, eu quero comprar um software para controlar minha parte financeira. Aí a gente apresentava o que a gente tinha, né? E às vezes a pessoa adquiria um pacote que tinha muito mais do que ela precisava. É o que a gente chama de software de prateleira, né? Que é um software fechado, né? Tem também um software que é desenvolvido especificamente para a empresa. Mas esse, por ser mais barato, você precisa comprar esse software. Ele tem módulos, né? Financeiro, comercial, são vários módulos. E aí, às vezes a pessoa tinha uma ferramenta subutilizada. Sabe o que é isso? É você ter capacidade para ir além, mas por vários motivos você fica parado. Você faz só aquilo que não me incomoda, que não me tira da zona de conforto, que não me faz pensar, que não exige esforço. A gente dava um treinamento e as pessoas terminavam o treinamento do que interessava, elas, não precisa não. E sabe que às vezes nós fazemos isso com a nossa salvação? Nós vamos até o Senhor buscar aquilo que precisamos para aquele momento e depois não. Porque, irmãos, Jesus não morreu na cruz 10 vezes para resolver cada problema que nós temos, ele foi lá e morreu. Não. Ele morreu uma vez só, de uma vez por todas, e ressuscitou e resolveu todos os nossos problemas. E isso está acessível a mim e a você através da salvação nele. Então, nós precisamos explorar a salvação, se é que você me entende. Nós não devemos ficar com o fragmento da salvação. Nós não devemos estar conformados. Eu não sei quantos já ouviram isso, mas eu já ouvi muito. A gente vai sofrer um pouquinho aqui na terra, mas um dia, aleluia, nós vamos reinar com o Senhor. Eu já ouvi muito isso. Nossa, como eu já ouvi. Você já ouviu isso alguma vez? Não? Eu já ouvi muito. Mas isso é Bíblia, irmãos? Essa é a vontade de Deus para nós? A gente só vai saber se a gente buscar nela. A Bíblia diz assim, ó, os que receberam a abundância da graça, você recebeu? Reinarão em vida através de Cristo Jesus. Você não precisa, irmãos, projetar o seu reinado em vida quando estiver com Cristo. Afinal, a Bíblia diz, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Deus não tem problema, irmãos, de você viver o reino dele aqui. E como eu disse antes, esse reino implica cura, saúde divina, prosperidade, paz e alegria. E nós podemos ficar com uma parte disso, ou podemos usar isso de forma integral. Mas como eu disse também no início, é uma decisão nossa. Assim como Jesus decidiu no deserto resistir ao diabo e ele fugir com a palavra, nós precisamos fazer isso quando o dia mau chegar, quando a pressão chegar, quando o saldo disponível para saque não for satisfatório. Amém? Nós temos um bom pai. Nós recebemos uma boa herança.
Nós somos cuidados pelo Senhor, irmãos. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo, ele tinha uma lista de motivos para não fazer. Ele se sentia incapaz, ele se sentia indigno. Mas, irmãos, pense comigo. Se Deus está chamando eu e você para fazermos algo, ou sermos algo, você acha que tem a menor possibilidade de não ser possível isso acontecer? Do lado de Deus, né? Deus é sábio, irmãos. Se Ele decidiu nos chamar, se Ele decidiu nos confiar algo, Ele está nos garantindo, irmãos. A questão é que nós olhamos para nós, para as nossas limitações, para as nossas deficiências, para os nossos recursos, e a gente define isso é muito utópico. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Algo que a gente precisa entender, falando sobre recursos. Nenhum chamado de Deus para nós, nada que Deus tem para nós, nada do que Deus planejou para nós, só o nosso recurso vai resolver. Amém? Eu estou falando isso por experiência própria. Quando o Senhor me chamou e comunicou coisas a mim há muitos anos atrás sobre chamado, sobre futuro, né? Eu falei, não é impossível, não tem como. Mas eu o tempo inteiro estava olhando para a minha realidade natural, né? O tempo inteiro eu estava olhando para minhas habilidades, para os meus recursos. Mas um dia o Senhor me convenceu, irmãos, de que não é com meus recursos. Embora eu vou aplicar os meus recursos em algum momento no reino de Deus, mas só eles não resolvem. Só as minhas habilidades também não resolvem. Amém? A gente precisa contar com o Senhor. Primeiro, assumir quem somos nele. É o primeiro passo. E quando fizermos isso, ousarmos em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Eu gosto de dar o exemplo, a gente já está finalizando, um guarda municipal ou um guarda de trânsito, quando ele está no exercício da sua função, ali no meio da rua, né, com aquela farda bonita, aquele uniforme bonito, ele faz assim com a mão, o que a gente faz? A gente para. A gente não pergunta quem é. Qual é o seu nome? Qual a sua identidade, seu CPF? Ele ali está investido de autoridade, irmãos. E por causa disso, a gente acata o que ele diz. Às vezes você esbarra com esse cidadão na padaria e você não faz ideia que é o guarda de trânsito. Né? Você nem fala com ele, porque você não sabe quem é. Né? Mas quando ele está ali, investido de autoridade, a gente precisa se submeter ao que ele diz. Não é assim? Você sabia que o reino de Deus, irmãos, ele tem hierarquias? A autoridade em nome de Jesus foi dada a nós. E quando nós fizermos assim para Satanás, ele tem que parar? Amém? A Bíblia diz que nós fomos ungidos, irmãos, para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Matar, roubar e destruir. E ele é mentiroso, irmão. Você sabia que o diabo é mentiroso? A Bíblia diz que quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, que ele mente desde o princípio, que ele é pai da mentira. E por que nós, às vezes, ficamos com a sugestão dele na nossa mente e não olhamos para o que a Bíblia diz? Salmos no capítulo 91, que é um texto, acho que mais conhecido do que os Beatles. Diz o seguinte: praga nenhuma chegará à minha casa. Diz na minha tenda, porque naquela época era tenda, né? Mas a versão segundo o Diogo é casa. Praga nenhuma chegará à minha casa. Não diz isso? Isso é o quê? Uma promessa, não é? Se uma praga chegar à sua casa, ela é ilegal na sua casa. Só que Deus não vai mandar 2 anjos para tirá-la de lá. Amém? Deus espera que eu e você coloquemos a farda de autoridade que Ele nos deu. E fala, diabo, não,
Aqui não. Amém? Porque quando nós estamos debaixo de medo, irmãos, por causa das angústias, das pressões, nós vivemos atormentados. A Bíblia diz que o medo produz tormento, não é assim? E quando nós estamos debaixo de medo, nós vivemos atormentados. Será que vai acontecer? E amanhã? E semana que vem? Ih, tu tossiu. Ih, rapaz. Vem cá, deixa eu ver. Ih, tá meio quente, hein? Eu tô achando. Tu saiu ontem? Fui na rua. Ah, você estava de máscara? Você falou com alguém? Você pegou em alguém? Você vive atormentado. Mas a Bíblia nos garante, irmãos, que praga nenhuma chega na nossa casa. Isso é uma garantia, líquido e certo. Mas, Diogo, chegou. No mundo a gente não tem aflição? Chegou. E aí o que a gente faz? A gente senta no problema? A gente vai para o quarto chorar? A gente vai ligar para o... Tem até um aplicativo aí, não sei se vocês já viram, para falar sobre o Covid. Quem já viu? É sério, vocês já viram? Irmãos, você acha? Eu não estou dizendo para a gente ser negligente, não, irmãos. Temos que usar máscara, temos que usar álcool em gel, temos que evitar aglomerações, sim. Mas isso não pode me atormentar, irmãos. Amém? Eu me lembro que eu trabalhava numa outra empresa no Rio, antes do Dimitri nascer, e a gente planejou muito, né, a chegada do Dimitri. Ele já tinha nome quando a gente era namorado, para você ter ideia. E eu amo criança, né? Eu queria vir da lua de mel grávido. Mas aí a razão fala mais alto, né? E aí a gente planejou 2 anos para a chegada dele. E eu trabalhava nessa empresa já há muitos anos. E o banco, que era a fonte pagadora nossa lá, ele fez uma campanha dentro da empresa para oferecer um crédito pessoal com desconto em folha, com juros muito pequenos, né? Porque o desconto era em folha. E aí você sabe como é pai e mãe de primeira viagem, né? Você quer fazer, quer botar uma torre Eiffel dentro do quarto, né? Não é assim? Você quer, enfim. E aí eu peguei um empréstimo lá, isso era novembro, eu acho, ou dezembro, perto de dezembro. Era perto, porque ele nasceu em dezembro. Acho que era novembro ou outubro. Aí começamos a pagar o empréstimo, tranquilo, muito tranquilo. Quando foi em janeiro, Dimitri tinha 1 mês de vida, eu fui demitido. Olha que benção. E aí você tem 2 opções, irmãos. Vá para o quarto chorar, né? Como é que vai ser agora, Senhor? Eu tenho um monte de conta, tenho um empréstimo para pagar agora, né? Ou você vai assumir quem você é. E como eu tinha muitos anos nessa empresa, a gente pegou um dinheiro bem legal quando saiu, né? Eu falei assim, Léria, a gente vai ficar 1 mês de férias no Nordeste. Eu não estou nem aí. Diogo, eu falei, vamos. Eu estava com a cabeça... Irmãos, pense em uma pessoa, final de semana, com o telefone na orelha, trabalho de folga com o telefone na orelha. Não tinha hora, não tinha dia, de férias, atendendo, gente. Eu falei, Léria, vamos. Aí meu irmão, que hoje é pastor do Verbo lá em Macapá, ele estava fazendo um trabalho numa cidade lá no interior da Paraíba, em Zabelê, que ele conhece, né? E tinha muitos anos que eu não via, que ele tinha saído para fazer escola de missões lá em Campina Grande, né? E aí tinha quase 3 anos, 2 anos, sei lá, que a gente não se via. E eu falei assim, Léria, a gente vai para Zabelê. Irmãos, foi maravilhoso, muito bom. E aí, quando vai chegando a hora de voltar, a gente ficou, acho que 30, sei lá, acho que até mais de 30 dias lá. Quando foi chegando a hora de voltar, aí Satanás vem, né? Rapaz, ó, tem emprego não, você está desempregado, lembra, né? Deixa eu te lembrar um negócio aqui, você não tem mais emprego não. Como é que vai ser quando você chegar? Teu filho recém-nascido. Aí, irmãos,
eu decidi algo, irmãos. A gente cantou aqui a terceira música. Como eu falei, eu sempre gosto de refletir sobre o que a gente canta. O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. De nada, diga aí, de nada. De nada terei falta. Irmãos, isso não é um slogan de paralama de caminhão. Você sabia? Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E nós decidimos confiar no Senhor. Passou-se 1 mês, 2 meses, não sei. Me convidaram, irmãos, para trabalhar na empresa que eu trabalhava antes de vir para cá. Para começar um setor dentro da empresa que não existia, do zero. E eu fui para lá, para resumir a história. O Senhor me prosperou lá. Então, deixa eu dizer algo para você essa manhã. O seu trabalho e a sua renda não é a sua fonte. Amém? O panorama crítico da nação não é a verdade de Deus para você. Amém? O parecer de um médico, quando ele é negativo, ele não é a verdade de Deus para você e para mim. Nós temos a opção, irmãos, de escolher sermos quem somos no Senhor. Mas isso se dá pela fé. Amém? Deixa eu tentar exemplificar isso para ficar mais fácil de entender. Nós não somos desse mundo, amém? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, não é assim? Como se por ele nós exortássemos nesse mundo. Você já viu um embaixador preocupado, irmãos? O que ele vai comer amanhã? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele fica preocupado se ele vai ter roupa amanhã para ele sair para um compromisso, para uma reunião? Não, né? A nação que envia esse embaixador, ela o garante. Amém? Então o que acontece? Como nós não somos desse mundo, como nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, onde tudo acontece, aleluia, para a gente trazer essa realidade para o mundo natural, a gente precisa de fé, por enquanto. Amém? A gente precisa de fé para fazer as coisas chegarem até nós, para manifestar as coisas que a gente precisa, não é? O que é fé? É certeza do que a gente espera e convicção de coisas que a gente não vê. Isso é fé, isso é um estilo de vida que Deus designou para nós. Deus não vai obrigar a gente a andar por fé. Deus não vai botar uma doença em você se você não viver por fé. Não. Deus é bom em todo tempo. Amém? Mas existem benefícios e malefícios em não se viver pela fé ou se viver pela fé. E é uma escolha pessoal. Você pode morar numa casa com 5, 6, 3, 4 pessoas que não creem como você, mas você pode decidir andar por fé. Amém? Nós devemos escolher manifestar o reino aqui na terra. Como eu disse, é uma realidade espiritual. Sim, de fato existe. Irmãos, tudo que eu e você precisamos para viver já existe no mundo espiritual. Amém? A Bíblia diz que tudo o que existe veio do que não se pode ver. Passou a existir do que não se pode ver. Só que nós, para manifestarmos isso aqui na terra, precisamos de fé. Precisamos permanecer firmes, contrário aos discursos de fora. Você não vai ser mal educado, né? Como eu disse, quando a gente veio para cá, os meus parentes falaram muitas coisas, mas eu não fui mal educado com eles, não. A gente ouvia por educação, mas não ficava, porque a gente decidiu. Porque você é tentado a acreditar naquilo. Sabe uma mentira falada muitas vezes que se torna verdade para alguns? Hoje chama de fake news, né? Mas isso é velho, irmão. Oxe, isso é velho demais. Uma mentira contada um monte de vezes. Na minha época chamava de rádio peão. Quem já ouviu essa expressão aqui? A rádio peão. Ia falando de um para o outro, para o outro, para o outro.
E aquilo se tornava verdade. Se deixar o chinelo de cabeça para baixo, sua mãe morre. Não era assim? Quem já ouviu isso? Ninguém quer dizer, né? Porque vai dizer a idade, né? Se seu chinelo ficar virado, sabe que tua mãe empacota, né? Sua mãe vai morrer. Foi falado isso muitas vezes, não foi? Se acabar de comer, não pode tomar banho de piscina. Quem já ouviu? Não era assim? Se acabar de comer, não pode tomar banho de piscina. Se você... São várias crendices populares, né? Muitas. Mas por que isso se tornou uma verdade? Porque foi dito muitas vezes. É por isso que a Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente com a palavra. Porque você, durante o seu dia e eu, ouvimos muitas vozes. Hoje, não com a internet, né? A gente ouve muita coisa, irmãos, que não é o que a Bíblia diz. Vou te falar algo mais sério. A gente ouve coisas que a Bíblia não diz, às vezes, em algumas igrejas. E se a gente for cego... Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Algumas pessoas criticam muito os católicos por eles serem idólatras, na concepção deles, né? Alguns falam isso. Mas você sabia que você pode idolatrar seu filho? Você pode idolatrar o seu emprego, a sua carreira, o seu carro, a sua casa de praia. É tudo idolatria, irmãos. Quando nós, irmãos, ouvimos cegamente algo de alguém, porque idolatramos aquela pessoa sem nem saber que estamos fazendo isso, a Bíblia nos condena por isso. Nós temos a obrigação, irmãos, de como os bereanos faziam, de checar o que a Bíblia diz sobre o que as pessoas estão dizendo. Seja quem for, irmãos. Paulo fala assim, ó, se um anjo do Senhor, ele não fala anjo do diabo, não. Ele fala assim, se um anjo do Senhor vir aqui te falar um evangelho diferente desse, que ele seja maldito. Não, mas um anjo do Senhor? Todos os anjos que caíram com o diabo, eles eram do Senhor, irmãos. Sabia disso? Aquela terça parte dos anjos que vieram com ele, que decidiram vir com ele, eles eram anjos do Senhor até então. Então a gente precisa, irmãos. Eu falei sobre isso mais profundamente, acho que a quinta-feira retrasada, sobre um evangelho que não é o evangelho do reino, né? Mas a gente precisa conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. A gente precisa, não é uma questão de opção, irmãos. É questão de sobrevivência. A gente precisa, porque a gente tem muitas vozes no nosso ouvido. Não, isso aí não vai dar certo, não. Não, rapaz, tu é doido, tu vai começar um negócio no meio da crise. Eu gosto muito de uma história, eu não sei se ela é verdade, mas é quase que um provérbio, né? Um homem dono de uma sapataria, acho que alguns já devem ter ouvido aqui. Ele queria abrir essa sapataria na Índia, porque é um país muito populoso, né? E ele mandou uma pessoa ir lá ver o mercado, as condições. Na verdade, ele mandou 2 pessoas, né? Foram em 2. E assim como os espias, cada um tinha um discurso diferente. Um chegou dizendo assim, rapaz, nem começa uma sapataria lá não. Porque lá a cultura deles, eles andam descalços. Ninguém usa sapato. Aí depois ele chamou o outro na sala dele. O que você tem a dizer sobre a Índia? Rapaz, a gente vai bombar de vender que ninguém tem sapato lá. É tudo a maneira que a gente olha, irmão, e analisa. Se nós analisarmos a situação que chega para nós, se nós analisarmos o dia mau que chega para nós, à luz das circunstâncias, realmente a gente vai ser vencido por elas. Mas nós temos, irmãos, essa luz aqui. De fato, somos a luz do mundo. Amém? Precisamos, irmãos, ficar com o que a Bíblia diz em todo o tempo. Não só quando é conveniente.
Vai ter momentos, irmãos, que você vai ter que confrontar algumas pessoas com essa palavra. Vai ser desconfortável, né? Às vezes pode ser desgastante. Às vezes aquela pessoa pode ficar com raiva de você naquele momento. Mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se o que está sendo dito é diferente do que essa Bíblia diz, não receba, irmãos. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos.